Essa área é uma área federal, né? Ela pertence à União, e em função disso, os moradores, através do movimento, estão em processo de negociação com o INCRA e com a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União. Acontece que esse processo de negociação, inclusive, é um processo que está bastante avançado. E já existia por parte da União uma declaração nesse processo de negociação, né, e uma vontade de repassar esse laboratório para que essas 50 famílias pudessem ser, então, assentadas e ter essa posse desse laboratório, desse local onde eles estão fazendo as suas moradias, legalizado. Inclusive, na última reunião de negociação, foi definido que num prazo máximo de 2 semanas seria repassado esse imóvel para essas 50 famílias. Qual não foi, então, a surpresa desse movimento e dessas famílias, quando, nessa semana passada, eles receberam, né, uma visita, entre aspas, indesejada, do tenente Raimundo, comandado pelo coronel Brandão, do 15º Batalhão de Caxias, que lá chegando, né, sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma liminar, sem nenhuma ordem de despejo, sem apresentar nenhum documento, expulsou as famílias desse local. Óbvio que essas famílias se reorganizaram, enfim, houve toda uma movimentação do movimento, de apoiadores, do movimento social como um todo. As famílias voltaram no dia seguinte para o terreno, né? Mas continua o assédio sobre as pessoas, no sentido de que elas têm que sair, continua a ameaça, enfim, uma série de coisas. Primeiro, quero usar aqui a tribuna para fazer um questionamento, né? E já dizendo que esse questionamento eu vou enviar também, né, para o Comando Geral da Polícia Militar. Gostaria de ter do Comando Geral da Polícia Militar uma explicação de o que a Polícia Militar está fazendo numa ocupação federal, né, um imóvel federal, sem que exista nenhuma ordem, né, do judiciário, nenhuma ordem de despejo, nenhuma liminar. O que a Polícia Militar está fazendo, né, nessa ocupação, retirando moradores, na medida em que não tem nenhuma base legal para fazer isso. Então, nós estamos encaminhando ofício ao Comando Geral, e nós gostaríamos que o Comando Geral nos explicasse, né, que o comando do batalhão em Caxias nos explicasse a presença de policiais, né, coibindo, ameaçando moradores a ponto de tirá-los das suas moradias. Outra questão também, né, nós recebemos denúncias de que existiria um envolvimento do município, né, mais diretamente da prefeitura, na medida que no dia 13 passado, né, um procurador do município, que chegou até a ocupação alegando que tinha uma liminar, dizendo que essa liminar existia em função de um pedido de interdito proibitório da prefeitura de Caxias, ameaçando inclusive as pessoas, né, de que elas tinham que sair, senão a Polícia Federal iria retirá-las. Bom, esse procurador, apesar de ter dito, também não apresentou nenhum documento oficial. Em função disso, nós estamos também oficiando a Prefeitura de Caxias para que ela nos diga, né, qual a sua interferência real, se realmente a Prefeitura orientou esse procurador, se ele está legalizado, se existe alguma liminar, porque, né, pela procura que nós fizemos, pela pesquisa que nós fizemos no Judiciário, não existe em nenhuma instância, né, nenhuma ordem que justifique uma ação, seja da Prefeitura, seja da Polícia Militar. O que existe, na verdade, é um processo de negociação desses moradores com a União, e isso me parece que caminha no sentido completamente contrário ao que está sendo encaminhado aí por esses representantes da Prefeitura e da Polícia Militar. Nós vimos, senhor presidente, através de uma pesquisa apresentada pela Fundação João Pinheiro, que em Duque de Caxias existe um déficit habitacional de cerca de 19 mil moradias, ou seja, déficit, 19 mil, né, moradias seria o suficiente para a gente resolver o problema das pessoas que hoje estão sem teto naquele município. Acontece que essa mesma fundação diz que em Caxias existem 35 mil unidades vagas, ou seja, existe um número de vagas que ultrapassa o déficit.
que significa isso? Que com vontade política, as autoridades locais, diga-se a prefeitura, né, diga-se o governo do estado, poderiam resolver o problema de moradia em Caxias. Ou seja, em Caxias as pessoas só estão morando na rua ou em ocupações irregulares, porque não existe por parte daqueles que deveriam resolver o problema vontade política, na medida em que as vagas, né, ultrapassam o déficit de moradia que existe no município. Então, fica aqui a denúncia, fica aqui o comunicado que o nosso mandato vai estar oficiando tanto a Polícia Militar quanto a Prefeitura de Caxias, pedindo, né, na medida em que existe o número de vagas, que a gente possa cumprir o artigo 182 da Constituição Federal, que fala sobre a função social da propriedade, né? Existem condições reais, materiais, de resolver o problema de moradia em Duque de Caxias. Falta que as nossas autoridades federais, estaduais e do município se articulem para fazer com que isso aconteça. Uma outra questão, que eu ainda tenho aqui 5 minutos, que eu gostaria rapidamente de falar aqui,